Ah, você dá o ok na hora, né? Olá, meus amigos. Olá, queridos companheiros espiritistas, queridos companheiros do Prosa é Bem. Muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez nessa doutrinária virtual, com muita alegria, com o coração cheio de felicidades, numa noite especial que o Prosa é Bem disponibiliza através dos seus canais no YouTube, a TV Prosa é Bem, através do Instagram, através do Facebook oficial também do Prosa é Bem. Então, é uma alegria muito grande estarmos aqui com todos vocês. E hoje, nesse canal, como eu disse, que o Prosa é Bem tem aberto para os NEPs. Então, a gente hoje está com alegria imensa em receber essa companheira maravilhosa, que é a Cristiane Mascarenhas, lá do NEP de Pernambuco, da Federação Espírita de Pernambuco. Eu tive, assim, gente, a grata satisfação, né? A Cris, eu vou chamar carinhosamente ela assim, porque todos os companheiros do NEP só chamam a Cristiane assim, e vocês vão ver que ela é uma pessoa, um doce de pessoa, né? Então, a Cris coordenou esse grupo, né, que no primeiro encontro dos NEPs, primeiro encontro brasileiro dos NEPs, e foi, assim, maravilhoso. Para nós aqui de Sergipe tem rendido, Cris, frutos significativos. Nós já tivemos reuniões com alguns companheiros também, NEP Maranhão, tivemos com a companheira lá de Minas, então tem sido maravilhoso, né? Então, hoje, gente, nós vamos receber a Cristiane Mascarenhas, como eu disse, ela é do NEP, lá da Federação Espírita de Pernambuco. Cris, seja muito bem-vinda, em nome da presidente do Prosa é Bem, dona Lucendira, da vice-presidente, que é a Sandra. Nós desejamos as boas-vindas a vocês, todos os trabalhadores do Prosa é Bem. Eu quero dizer a você que nós aqui temos o NEP Bittencourt Sampaio, composto, nós, na verdade, fizemos essas primeiras tratativas com 10 companheiros, são 10 amigos que resolveram estudar Jesus, estudar o amor. Então, nos reunimos aqui quinzenalmente, temos uma afinidade muito grande aqui com o Prosa Bem, que abriu as portas para que a gente possa fazer esses encontros, e o NEP, para a turma que está nos assistindo, é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Eu queria iniciar falando para vocês qual o objetivo do NEP, por que o NEP existe. E aí eu trouxe um trechinho, gente, do livro Renúncia, quando Alcione ela vai falar com a sua família, né, a importância do estudo do Evangelho. Eu queria pedir permissão para abrir a nossa reflexão de hoje com a fala da Alcione. Ela diz assim, líamos lá na Espanha, líamos apenas um versículo de cada vez, e esse mesmo, não raro, fornecia um cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. É como o NEP faz, um estudo bem minucioso do Evangelho. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem o conhecimento e a aplicação de todos os detalhes. É isso, gente, que o NEP faz, estudar versículo por versículo. Nós aqui, Cris, fazemos na proposta do miudinho. Então, é versículo por versículo, palavrinha por palavrinha, trechinho por trechinho. E, no final, Alcione diz, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, Cris, querida amiga, é com você. Eu vou passar a palavra para que você possa dar boa noite, você possa falar um pouquinho do NEP aí da Federação de Pernambuco, fazer a prece inicial e iniciar com a nossa reflexão da noite. Boa noite, Cris. Alegria receber você. Boa noite, a alegria é toda minha, assim, foi maravilhoso o convite, porque nos encontramos no NEP Brasil, o primeiro encontro do NEP, né, nacional, e fizemos um grupo lá muito unido, muito harmonioso, né, e aproximou muito, aproximou todo o Brasil. É uma felicidade realmente encontrar vocês, especialmente Elza, mas encontrar esses amigos novos do Prosa é Bem, né, gratidão por estar aqui, por estar me recebendo, a todos os sergipanos, conheço essa terrinha maravilhosa,
e todos que estamos assistindo agora, os amigos dos NEPs, né, e os internautas de uma maneira geral. O NEP, quando a gente fala em Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, às vezes assusta um pouco as pessoas, que acham que é muito intelectualizado o estudo. Mas a ideia é justamente o contrário. Nós temos o nosso guia e modelo, Jesus, e estudar o Evangelho é se aproximar mais de Jesus. E Jesus, ele não fazia nada, nem falava nada que não tivesse uma coerência, que não trouxesse uma mensagem. Por isso que a gente estuda palavra por palavra, porque uma vírgula tem um significado, tem uma poesia ali, tem uma mensagem, né? Então, a metodologia é aqui também, da mesma forma. Nós nos encontramos semanalmente, às 8h30 da manhã, no sábado. Olha, é porque a pessoa quer muito, né? Está com muita saudade de Jesus. No sábado, 8h30 da manhã, a gente está todo mundo conectado agora, por conta da pandemia, estudando. E também gerando frutos. Outros NEPs já surgiram a partir desses, e também NEPs em outros estados. Nós ficamos super felizes. Estudaram com a gente agora e já montaram, chamaram carinhosamente de NEPinho, porque disseram, a gente está aprendendo até a procurar os versículos no Novo Testamento, na Bíblia, um amor, assim. Então, nós estamos muito felizes, né, formam uma família, realmente. E agora, depois que aconteceu essa questão da pandemia, que a gente se aproximou, se conheceu, a gente está fazendo essa integração, todos estão fazendo, eu creio, né, é muito interessante, e é um estudo que ele não tem pressa, ele não é um curso, a gente vai estudar, a gente tem uma organização, tem uma programação de estudo, mas a gente respeita o tempo das pessoas, o tempo de refletir, de trazer aquele momento lá, que a gente fica estudando, imaginando, né, a gente fica vendo os discípulos andando, Jesus caminhando pelas ruas, e a gente, no final, traz para cá, traz a luz da doutrina espírita, e faz a conexão e traz para o nosso dia a dia. Então, o NEP é conviver com Jesus, naqueles momentos que a gente está estudando com os irmãos, e passa uma semana inteira ainda, né, sentindo aquelas emoções, né, aquele contexto histórico, tudo, né. Então, é isso, muito feliz de estar aqui, e ainda mais representando o NEP, da FEP, né, e vamos fazer a nossa prece, então. Ok. Vamos, então, nesses sentimentos, né, de alegria, de amizade, levar os nossos pensamentos a Deus, pedir a Ele, a Jesus, o nosso mestre querido, nosso amigo, que tudo nos ensina, que está conosco a cada minuto de nossas vidas, que Ele possa amparar o nosso estudo, que Ele possa abençoar todos que aqui estão conosco, e os nossos familiares, nossos amigos, que possamos sairmos daqui mais reflexivos e mais animados, mais empolgados e, ao mesmo tempo, mais calmos, né, pela mensagem que iremos receber, que possamos traduzir em atos e atitudes no nosso dia a dia. Que assim seja. Olha, eu adorei o tema, né, nós estamos em Mateus também, na FEP, então, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, é um desafio. E aí, começando por Mateus, queremos logo lembrar uma coisa. Começa assim, Jesus dizendo, ouvistes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiarei os vossos irmãos. Em nenhum momento do Novo Testamento, do Pentateuco, não existe essa recomendação de odiar. Não existe essa recomendação. Por isso que Jesus diz, ouvistes, porque tinha uma lei escrita, mas tinha uma lei falada. Essa lei falada era o quê? Era a interpretação, era a cultura. Tinha a lei escrita, mas culturalmente se fazia de outra maneira. Então, por isso que ele diz, ouvistes o que foi dito, para odiar, né? Então, ele traz logo aqui, porém vos digo, amai os vossos inimigos. E ele dá logo o maior motivo que a gente tem, né, para pensar sobre isso, porque ele traz justamente a questão divina, que Deus, ele faz o sol nascer para todos, inclusive para os nossos inimigos. Deus ama os nossos inimigos, da mesma forma que nos ama. E quando ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, ele não está dizendo que o próximo é amigo ou é inimigo. Quem é esse próximo? Eu lembro muito
da parábola do bom samaritano, nessa hora, quando o doutor da lei pergunta, mas quem é o meu próximo? Quem é o próximo? Você não sabe. E ali é encontrado um próximo que o samaritano não consegue identificar pela maneira que ele está ali, né? Ele foi assaltado, ele está no chão, está ensanguentado, está machucado, não dá para reconhecer a etnia dele. Então, a gente não sabe, o próximo é todo mundo, o próximo é qualquer um. E essa questão do inimigo, ela está muito diretamente ligada ao perdão, né? Muito. A gente, do perdão e do auto-perdão, porque a gente perdoa quando a gente já se perdoou, né? Tem uma historinha na Revista Espírita de 1862, muito bonita, sobre isso. Se chama, inclusive, Perdão do Ofendido. E é um espírito que chega para se comunicar numa reunião mediúnica da Sociedade Espírita de Paris. E quando ele chega, ele vem logo se referindo a uma trabalhadora do centro, que está na reunião. E ela diz uma questão muito interessante. Ela tinha assediado o marido dessa trabalhadora, ela consegue promover ali, separar os dois, e porque ela, apesar de ter uma família, ela se sentia muito só, mesmo rodeada de gente. E ela tinha inveja dessa mulher, da maneira como ela constitui a sua família, né, todo mundo muito unido. Então, a maneira de destruir, porque a gente até tem isso no livro dos Espíritos, né, por que os espíritos que não são muito evoluídos, que ainda estão empedernidos no mal, né, por que eles querem que os outros também sejam maus, façam maldade, né, por inveja daquela situação melhor do que a dele, né, e ela confessa, nessa reunião, quando ela chega, que ela se sente, que o sofrimento dela continuou depois que ela desencarnou, por ver aquela mulher, apesar de triste, de sofrida, ela continuar os deveres familiares da mesma forma, ela resignada. Isso causava mais inveja ainda a ela. Olha que interessante, os nossos inimigos estão encarnados e desencarnados. Eles continuam, né? Isso aí já é a primeira evidência que a gente tira. E aí ela diz o seguinte, ela diz, vós não me esquecestes, e jamais o vosso espírito teve para mim um sentimento de perdão. Ou seja, ela se resignou com relação à situação, mas ela não fez nenhum movimento de perdão para aquela pessoa, para aquele espírito, né? E aí ela faz uma súplica, ela diz, tem um pouco de piedade de mim, se realmente és discípula do Cristo. Olha a responsabilidade, né, da gente se colocar como cristão. Perdoai-me e tende coragem. Deus terá piedade de vós também. E aí ela diz o seguinte, que a irmã dela, que ela tanto oprimiu, ela oprimia a irmã dela em vida, a irmã dela fazia preces para ela. E aquelas preces, de uma certa maneira, aliviava a situação dela. Mas não tinham o selo do perdão da prece que ela precisava daquela que ela tinha ofendido. Era aquela prece daquela pessoa que ela precisava para ficar em paz, né? E aí ela vai, né? Adeus, ela vai embora. E aí a vítima, no caso, a ofendida, no momento ela se reconhece na história e pensa que essa moça já tinha desencarnado há 25 anos. Estava nessa situação ainda, nesse sofrimento, por conta desse perdão que não existia, né? E ela fica pensando, como a sua irmã, que é uma pessoa até mais dedicada ao espiritismo do que eu, é uma pessoa muito piedosa, virtuosa, resignada, a prece dela, teoricamente, seria melhor do que a minha. Por que ela necessita tanto da minha prece, né? Mas isso a fez refletir e já fez, no momento, pensar em perdoar e fazer orações, começar a fazer orações para essa moça, né? E é interessante que a oração é informado para a gente, é explicado que a oração da irmã, apesar de ser caridosa e de aliviar, né, as dores da sua irmã, ela orava como um dever cristão, como a gente ora pela humanidade, pelos que estão sofrendo, pelos que estão passando fome. Mas a oração do ofendido não, a oração do ofendido é capaz de desfazer esse nó
que existe. Por isso que ela fala, não tem o selo do perdão, né? O selo é o que liga, fica aquela ligação, né? E aí a espiritualidade até nos dá um exemplo assim, por exemplo, se um homem for levado a um tribunal porque cometeu algum crime, quem é a pessoa mais considerável para liberar ele, que pode até absolvê-lo do crime? A vítima, não é assim? É a vítima que, indo lá, ela pode tirar, né, a queixa que foi feita e pode liberar a pessoa. E aí o dirigente da reunião faz a seguinte pergunta, né? Ele diz, continuamente, os espíritos pedem prece aos mortais, a nós que estamos encarnados, né? Será que os bons espíritos não oram por eles, não cuidam deles? Por que eles julgam que a prece dos encarnados é mais eficaz do que a prece dos desencarnados, no caso do perdão? E aí quem responde é Santo Agostinho, pelo médium Senhor Vese. E é bem interessante, porque ele diz o seguinte, quem disse que as nossas preces, né, dos espíritos mais evoluídos, não aliviam as dores? Aliviam, sim, com certeza. Principalmente para aquelas criaturas que não estão em condições de sozinhas, não têm nem forças, nem a coragem, essa palavra aparece muito no texto, coragem, de ir direto a Deus e pedir o perdão, né? Então, ela fica naquela aflição. Mas aí ele informa o seguinte, né? Por que que a prece da vítima, do ofendido, agrada tanto a Deus? Porque ela é tão valorizada, né? Porque ela traz, além da caridade, né, do amor, ela traz a questão da abnegação, ou seja, a renúncia. O ofendido, quando ele perdoa, ele está no estado superior, ele está se liberando de sua vaidade, de seu orgulho, ele é altruísta, ele desiste de tudo, ele está abdicando ali. E isso é para espíritos superiores, não é para espíritos de terceira ordem como a gente. Então, no momento em que a gente faz isso, a gente está se comportando como um espírito superior. Olha que legal, é como se a gente estivesse fazendo um pequeno treinamentozinho. Opa, por algum momento eu vou agir já como espírito superior, que eu vou ser mais tarde. E eu já vou estar treinando isso, né? Então, por isso que essa prece tem um significado, um valor e um poder tão grande, quando a gente faz pelo ofendido, por aqueles que estavam nos perseguindo, que estavam querendo nos destruir, né? Ela vai quebrando esse laço, né? E aí, Joana de Ângeles, lá no livro Florações Evangélicas, ela diz uma coisa muito bonita, ela diz assim, todo agressor sofre em si mesmo, é um espírito envenenado, espargindo tóxico, que é a vítima, espargindo o tóxico para a vítima, para ele mesmo, e não desças, ela recomenda, não desças ao nível dele, a não ser que seja para ajudar. Então, se colocar com o inimigo, se aproximar só se for para ajudar, né? Não para manter a contenda. E a gente percebe, então, nesse texto, duas coisas muito claras, humildade e coragem. Coragem aparece várias vezes, porque quando tem muita gente que não perdoa, usando a seguinte desculpa, que achando que está sendo conivente, que está aceitando o erro do outro. Isso não tem o menor sentido, porque o perdão quem dá sou eu. É a pessoa, né, que está dando, não é o outro. Não é mais um problema meu quando eu dou perdão, quando eu perdoo. Psicologicamente é terapêutico, porque a gente sabe, até a ciência diz isso já, quando você tem rancor, né, quando você tem mágoa, raiva, é uma ferida aberta. É como se fosse uma ferida aberta que libera hormônios do estresse, que pode atingir seu coração, pode se transformar num câncer. Então, no mínimo, é uma questão racional, você fornecer esse perdão, né? Você não guardar essas mágoas. E Emmanuel ainda nos traz uma coisa. Será que a origem dessa mágoa não está dentro da gente mesmo? Porque aquilo exatamente no outro me perturba tanto, me desestabiliza tanto. Eu deixo que me mobilize tanto. Por quê? Por que aquilo dói em mim? Aquilo ali tem ressonância em mim, né?
Então, do ponto de vista evangélico, que pede para esquecer, tem uma questão aí fisiológica, que a gente tem a memória, a gente não esquece, obviamente, né? Mas ela, com o tempo vai resolver isso, fazendo com que aquela cicatriz fique cada vez mais clarinha, né? Que a gente veja mais, que ela doa menos, né? Mas aí a gente também não pode dizer, eu vou esperar o tempo para perdoar, não. Mas qual o tipo de perdão que você pode dar hoje? Não um perdão completo, mas o que é que eu posso fazer hoje? Eu posso não devolver, né? No que fui acometido pela pessoa que me agrediu, por exemplo. Eu tenho que fazer o esforço para não devolver a ofensa. Eu posso não me opor a uma reconciliação também, se a pessoa quiser. Eu posso não ficar desgostoso com o sucesso do outro, daquele que é meu inimigo, né? Que às vezes a gente fica chateado quando o outro se dá bem. Olha só, fez isso, fez aquilo e ainda se dá bem, né? Eu posso ajudar se ele precisar, sem humilhar, sem precisar sair divulgando por aí. Olha como eu sou boa, né? Fulano fez isso comigo, me maltratou, e olha aqui, eu estou devolvendo de outra forma, né? Então, é aquela história, né? Fazendo para os outros verem, né? Enfim, eu posso devolver também, dentro do limite que for possível, né? A gente sabe que quando está muito recente, é difícil. A gente tem que processar, tem que digerir, mas a gente pode começar, pelo menos, se a gente se resigna das provas, a gente pode também se resignar com relação ao instrumento dessa prova. A pessoa foi um instrumento daquela prova que a gente precisava, né? Se possível, um dia, a gente se alegrar, porque a gente teve a oportunidade, o quê? De se redimir. A gente precisava daquilo. Se não fosse fulano, ia ser cicrano. Mas, de alguma maneira, eu teria que passar por aqui, né? Então, a questão dos inimigos, ela fica muito atrelada a esse perdão. Tem uma frase muito bonita, que eu não sei mais quem foi que disse, desconfio que foi Emmanuel, que diz o seguinte, que nossos algozes são nossos mestres. Então, aqueles que nos perturbam, que nos perseguem, aqueles que nos maltratam, né, que às vezes fazem injustiças com a gente, esses são os que estão nos ensinando a ser melhor. São esses, né? Então, acho que é importante a gente lembrar também o seguinte, a questão espiritual, da ligação que a gente fica com aquela pessoa, independente dela estar encarnada ou desencarnada, enquanto a gente está pensando nela. Toda vez que a gente relembra um fato ruim, o organismo da gente entende como se a gente estivesse vivendo novamente. Então, é liberada a adrenalina novamente, a gente se chateia, a gente prejudica o organismo da gente. A gente está vivendo outra vez, né? Então, quando a gente dá isso, a gente está dando poder para o outro. Quando a gente fica, né, refém desse sentimento. É isso? Essas são as primeiras reflexões assim, que eu gostaria de trazer, né? Porque o perdão é uma questão magna, que sobrepõe a tudo, porque ele está ligado ao amor. Cris, então, que lindo, viu? Que lindo. Você tem razão e você tocou num ponto central que diz respeito à questão do perdão, né? Você iniciou exatamente, nós aqui no NEP também, Cris, nós estamos estudando Mateus sequenciado. E nós estamos exatamente no Sermão do Monte. A gente ainda não conseguiu sair do Sermão do Monte. Quer dizer, daqui a pouco a gente está saindo, né? Mas ele é tão lindo, é tão completo, né? Ali está toda a moral do mestre que a gente tem um apego muito profundo, né, a esse entendimento. Então, assim, eu queria apenas pontuar para que a gente pudesse depois dialogar um pouquinho, porque eu achei muito rico, né? Você foi para a Revista Espírita e você trouxe a questão significativa da necessidade do perdão dentro desse processo que a gente tem de amar os inimigos, né? Então, quando você começou falando, ouvistes o que foi dito, nós aqui no NEP entendemos, assim como você colocou, né, esse ouviste, né, porque de forma nenhuma no Antigo Testamento, lá na Torá, a gente observa a questão de você não amar, ou a questão de você odiar, melhor dizendo, a questão de você odiar inimigos, muito pelo contrário,
você tinha que ser consciencioso, tinha que ter atenção ao estrangeiro, né? Desde a época de Abraão, a gente vê isso, tamanha dificuldade do seu filho Ló, quando, né? Desculpa, do seu sobrinho Ló. Então, assim, a gente já observa a tradição daquelas tribos, inclusive, na questão de todo o atendimento ali com o povo estrangeiro, a atenção que deveria dar um peregrino. Então, na verdade, quando aqui Jesus começa a tratar, e que Haroldo, na sua tradução do Evangelho, ele fala sobre contrastes, né? E a gente já ouviu falar até em Jesus adversativo, que são justamente essas contradições, não contradições, mas os contrastes que Jesus nos traz. Na verdade, eles utilizavam muito o Targum, né, Cris? Que você tinha ali a Torá, né, como nem todos entendiam, né, eles entendiam o aramaico, né, mas há uma dificuldade muito grande com relação ao hebraico, então os sacerdotes ali interpretavam. Então, o ouvir, quando Jesus fala no Evangelho, daí a importância, gente, de nós fazermos esse estudo minucioso mesmo, né, entrarmos nessas minúcias do Evangelho, ele fica mais rico, ele fica numa beleza, numa profundidade. Tem dias que a gente até chora aqui, viu, Cris, quando a gente está estudando. Então, emociona mesmo. Então, aqui Jesus quer dizer, olha, ouvir é entender, é como vocês entendiam, como vocês interpretavam, como você iniciou com a parábola do samaritano, como Jesus pergunta ao doutor da lei, e ali eu nem acho, sabe, Cris, que ele diz para provocar. Eu acho que aquele doutor da lei estava cansado de não conseguir entender o que é a tal da salvação, que é uma paz dentro do nosso coração, equalizada, como você disse, não é o outro que vai mudar o meu estado de equilíbrio espiritual, né? Então, ele está tão cansado disso que ele diz assim, mestre, o que eu preciso fazer, né, para eu ser salvo, para eu ter paz, para eu ter o reino de Deus em mim, né? E Jesus simplesmente diz a ele, como tu lês, o que está escrito e como você ouve, como você interpreta aquilo que você lê, né? E aí, para ele, era muito fácil dizer o que estava lá em Deuteronômio e Levítico, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Mas aí ele para e diz assim, peraí, mas quem é meu próximo? Porque para o judeu, o próximo só era o povo judeu. O samaritano, por exemplo, não era próximo, né? Uhum. E, na verdade, quando Jesus introduz aquela parábola do samaritano, Jesus vai falar exatamente desse processo, como você disse, de não identificação de um homem que, ao baixar a vibração, é atacado e atingido por salteadores, né? E que aquele herético samaritano, considerado herético, é que consegue fazer daquele homem o seu próximo, porque consegue ser movido de compaixão. Então, isso é muito interessante, porque esse é o primeiro aspecto que a gente começa a observar daqui. Ouvistes o que foi dito, mas espera aí, né? Eu vou te dizer o que é preciso fazer de verdade para ter essa vida eterna, para ter equalizado esse amor dentro de si, amar ao próximo. E esse amor que muitas vezes a gente acha, pessoal que está aí nos assistindo agora, né? Que Jesus está... Como é que eu vou amar, né? Como é que eu vou amar ao próximo? Depois Jesus pede que a gente ame o inimigo, ore por eles. Como é que eu vou fazer isso? Gente, aqui Jesus está falando de um amor que não é um amor sentimento, mas é um amor, sobretudo, comportamento. Como é que eu vou me comportar perante aquele a quem eu chamo de inimigo? Ou porque não pensa como eu, ou porque simplesmente são aqueles que, às vezes, não pensam como Jesus, né? A época, a gente sabe que quando a gente abraça essa causa, né? A gente não só conquista adversários, porque não pensam como nós, né, Cris? Mas também não pensam como Jesus. E aqui a gente fala também dos desencarnados, gente, né? E Jesus pede que a gente tenha muita calma e muita cautela com relação a isso. Eu acho que, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, no capítulo 12, né? No capítulo 12, versículo 29 de Mateus, Jesus nos adverte dizendo assim, ó, como pode alguém entrar na casa de um homem forte e apoderar-se dos seus pertences, se primeiro não amarrá-lo e então saqueará a casa dele? Então, veja, ainda que o homem seja forte, ainda que você esteja num propósito, né, você pode acabar criando essas inimizades gratuitas, que são aqueles que não aceitam Jesus, né, e que estão no plano espiritual desencarnado. Então, ainda assim, pode acontecer que por uma influenciação espiritual, e André Luiz nos traz isso lindamente na sua obra, né,
ele pode nos amarrar, gente, amarrar em sentimento. E a casa aqui, que Jesus está falando, é a casa mental, né, Cris? O Aloysio Elias ensina tanto isso no miudinho, né, para nós. Muito. É a, no... a casa mental, a verdade, a cara dele. Não é? Então, assim, toda vez que eu vejo casa aqui, eu já vou logo lá para o Aloysio e a turma dele, me lembro que realmente ele está falando de casa mental. Então, vai saquear tudo de bom que a gente tem ali dentro, se a gente deixar, né, tirar, quebrar as nossas forças. Então, é interessante esse propósito. Quando Jesus pede que a gente ame os nossos inimigos, e quando a Cris falou do perdão, eu sempre digo muito isso aqui, Cris, a gente não vai perdoar o outro porque o outro merece, não, gente. A gente vai perdoar o outro porque a gente merece ter a paz. A gente merece tirar esse selo, esse grude, né? Essa liga com um vício ou com um símbolo que nos atinge tão profundamente, né? Nos provoca tão profundamente, e não retribuir o mal com o mal. Aqui Jesus, antes de falar dessa passagem, ele está dizendo assim, lembra lá do olho por olho, dente por dente? Né? Então, não é retribuir o mal com o mal. Né? Eu lembro que certa vez eu vi um videozinho, né, de um filho que chegou chateado para o pai, porque uma criança na escola, um coleguinha, tinha maltratado ele, e ele estava muito chateado, e o pai disse, você quer descarregar a sua raiva, porque você está muito chateado? Vamos lá no quintal, né? E aí levou, assim, para o quintal, tinha algumas roupas, assim, no varal pendurada, o pai pegou um saco de carvão e pediu para o filho pegar a pedrinha de carvão e jogar lá naquelas roupas que estavam no varal. E cada vez que ele jogasse aquilo, ele lembrasse do amigo, da raiva que ele estava e tal. E ele fez isso várias vezes, né? Quando terminou, o pai disse, como é que estão as roupas? Aí ele falou, tudo suja, pai. Aí o pai disse assim, agora olha para você e para suas mãos, né? Ele também estava sujo de carvão. Olha. Então, esse é um conceito, né, que acontece com a gente, porque a gente não ressignifica aquele processo e a gente ressente cada vez que lembra, porque o nosso cérebro, não é, Cris? Na verdade, o nosso cérebro, quando a gente pensa em alguma situação, gente, o nosso cérebro pensa que a gente está lá, que é naquele momento, ele não entende isso, ele não processa. Então, as nossas células voltam a ressentir tudo aquilo. E aí, Cris, você falou de uma questão que eu achei muito interessante, e que Emmanuel vai falar, lá, gente, esse texto de Emmanuel é Ante Nossos Adversários, tá? Ele é lá da revista Reformador, de 1953, Saulo César fez a compilação, né, no Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus, e você foi muito feliz, Cris, quando você falou que os adversários, a gente aqui costuma dizer que os adversários são nossos despertadores espirituais, porque os amigos, eles nos impulsionam à fé, mas os nossos adversários, gente, eles testam a nossa resistência. E nós a prova, o teste, né? O exercício é com eles. Exatamente. Então, como é que você vai desenvolver a fortaleza? Então, Emmanuel começa nesse texto, gente, ante nossos adversários. Ó, como é que a gente se posiciona frente a esses adversários? Aí ele diz assim, interpretemos nossos adversários como irmãos, quando não seja possível recebê-los por instrutores. É isso que você falou. E aí, Cris, você sabe o que eu me lembrei? Intuitivamente, quando você estava falando aqui, eu me lembrei lá do Paulo Estevão, quando o Paulo, ele está lá no deserto, daí ele encontra com Áquila e Prisca, e aquele casal recebe, né, de uma forma amorosa, fica ali com ele, e aquilo começa a doer profundamente em Paulo, como ele diz que tem um espinho encravado na pele, né? É a lembrança de tudo que o antigo Saulo havia feito, mas veja que bonito, né? Quando eles estão ali conversando, e Áquila e Prisca está falando sobre os feitos de perseguição de Saulo, e aí Saulo pergunta, Áquila, muita vez na solidão do nosso trabalho, tenho pensado na enormidade do mal que te causou o doutor de Tarso. Que farias se um dia te visses repetidamente em fase do verdugo? Saulo perguntando a Áquila. Olha a resposta, Cris. Procuraria estimar nele um irmão. E ele continua. E tu, Prisca? Perguntou a mulher que o fixava curiosa. E ela disse, seria ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. E como é que acaba essa lição?
ambos se abraçam, né? Áquila aproximou-se e abraçou. Aquela atitude carinhosa parecia agravar a constrição penosa, porque o pranto jorrou mais abundante em Paulo. Então, eu vou trazer a Luísa de novo para nós, né? Na sua música bela, ele diz assim: água em pés cansados pode mais que a dor do açoite. Aquele casal o recebeu com tanto amor, com tanto perdão, com tanta prova de testemunho, né, que aquilo bateu enormemente em Paulo e o levou a um profundo pesar de tudo aquilo que havia feito. Repensar, né, todas as suas atitudes, não é isso, Cris? Ou seja, é muito mais... Eu acho que o Paulo, ele passou mais de um ano atormentado. Veja que ela traz a palavra coragem. Ele, sem coragem de falar, ele estava corrido ali pelo que eles perseguiam no passado, né? E ele sofreu um ano sem coragem de falar. E quando a gente fala, começa a cura. Quando a gente fala, né, já começa a catarse, já começa o processo, a gente já alivia de estar dividindo, já está colocando algo para fora, já está mais leve, né? E as lágrimas, né? Coragem para isso. As lágrimas. Agora, o que eu digo, sabe, Cris, é como é importante você ser recepcionado, como Jesus está pedindo que a gente faça. Gente, já para aí, não é olho por olho, dente por dente, né? É com amor que a gente transforma. Então, aqui, já pensou se Áquila e Prisca tivessem revidado, né, toda aquela animosidade que Saulo praticou com os cristãos? Gente, eles estavam ali fugindo de Saulo, né? Então, não, né? Seria uma ótima oportunidade do Cristo testar o seu amor em mim. Olha que coisa linda, gente. E aquilo toca tão profundamente o outro que lágrimas jorram dos seus olhos. Então, gente, se não, aí Emmanuel vai dizer ainda o que a gente deve fazer diante do inimigo, que é a postura deles. Se não apagarmos o incêndio, se não apagamos o incêndio atirando combustível, se não podemos sanar feridas alargando-lhes as bordas a golpes de força, também não entraremos em harmonia com os nossos adversários por intermédio da violência. Então, sejam mansos, sejam pacíficos, como é o coração de Jesus, ante essas dificuldades, né? E aqui é o que Jesus está dizendo. E mais bonito, Cris, é que lá no versículo 45, ele vai dizer assim: amai vossos inimigos e orai pelo que vos persegue, que é o título da nossa reflexão, para que vos tornei filhos do vosso Pai que está no céu. Ora, quando a gente vai para bem-aventuranças, que Jesus tinha acabado de informar, Jesus diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus. Né? Então, assim, aqui ele repete: se vocês forem pacificadores, capazes de perdoar, a Cris levou a nossa reflexão para a questão do perdão, e eu achei sensacional, né? Se a gente for capaz de perdoar e verdadeiramente amar, né, os nossos inimigos, e aqui a gente está falando dos inimigos externos, eu ainda nem entrei nos internos, né? Isso! Que a gente tem que falar um pouquinho, né, Cris? Vamos falar um pouquinho disso, né? A gente vai ser chamado de filho. Mas a gente não é filho de Deus de qualquer forma? Sim, mas a gente não se reconhece filho de, né? Então, para o Pai, sim, para o amor, para Deus, nós seremos sempre vigiados, protegidos e acolhidos, como na parábola do filho pródigo. Mas, às vezes, nós, como filho pródigo ou o filho mais velho, nos afastamos ou sequer chegamos perto da casa do Pai. Então, aqui Jesus está dizendo isso, né? Perdoe, ame os seus inimigos, assim você vai se reconectar com o amor, né? Vão ser verdadeiramente reconhecidos como filhos desse amor. Então, eu achei isso fantástico, sabe? Diga, Cris, você sabe que Emmanuel, esse capítulo e versículo de Mateus 5:44, foi o que Emmanuel mais comentou. Ele fez mais de 20 mensagens sobre esse tema, é o tema que ele mais comenta. Olha a importância, né? E tem uma questão que até esqueci de falar, que é o seguinte, que tem uma questão semântica que diz que o odiar é amar menos, né? E isso é verdade, mas no século passado foram encontrados uns manuscritos e que tinha, dos essênios, e que tinha lá dizendo qual a conduta que eles deveriam adotar.
no dia a dia, como se fosse o decálogo deles, né? E realmente lá tinha a expressão odiar, e no sentido de odiar mesmo, porque eles viviam realmente em muito conflito, e eles queriam ir às tapas mesmo, e com armas, né, por conta da questão da interpretação da Torá. Então, ali realmente existia uma recomendação, mas era uma coisa dos essênios, era uma coisa à parte. Não tinha nada a ver com a Torá, com o Pentateuco, como a gente comentou antes, né? Só uma ressalva, porque muita gente se apega a isso, né? Que era odiar menos, né? Mas nessa questão realmente era odiar mesmo, né? Mas não existia essa recomendação. O que importa é isso, não existia. Exatamente, mas embora houvesse essa interpretação, né? Daí porque Jesus faz a colocação na parábola do samaritano, porque quando a gente vai observar a parábola do samaritano e a sua contextualização, Jesus estava querendo ir para Jerusalém e pede aos discípulos para passar pela Samaria, coisa que eles não faziam, né, Cris? Eles margeavam o Jordão. Exato, e eles margeavam o Jordão justamente para não dar de cara com os samaritanos e não ter realmente uma situação de ódio, né? E, gente, era luta mesmo de guerra, né? De trocar impropérios, inclusive físicos também, né? Luta física. E Jesus diz para os apóstolos que quer entrar pela Samaria. Eles não entendem muito bem, porque o caminho era mais custoso, né? Era muito árido, e mesmo assim eles vão. E quando chegam na Samaria, chegam cansados, né? E Tiago, Maior e João vão atrás de uma hospedaria. E ninguém dá hospedagem para eles, o que, na verdade, naquela época era uma heresia muito grande, você não acolher o peregrino, não, né? Então, os dois chegaram para Jesus e fazem assim, mestre, eu falei que não era para a gente vir por aqui, agora o senhor faz descer fogo do céu e mata todo mundo aqui dessas estalagens, né? Então, vejam... Era uma crença que tinha, né? Exato. E Jesus diz, o Filho do Homem não veio para a morte, veio para a vida, né? Então, quando Jesus fala da parábola do samaritano, Cris, olha que genialidade do nosso Senhor, né? Ele não fala tão somente para aquele doutor da lei, mas ele fala, sobretudo, para aqueles que estão seguindo Jesus já há algum tempo. Ele fala para os seus apóstolos, que houvera dito algum tempo atrás, que era para descer fogo do céu e matar os samaritanos. Né? Então, assim, é uma lição, é amor. E esse caminho, né, de Jerusalém para Jericó. Esse caminho é muito simbólico, de ir, passar pela Samaria, ou seja, aí a gente entra no inimigo interno da gente, passar no que dói na gente, passar no que incomoda a gente, passar nas sombras, né? Enfrentar, passar por ali, porque a gente tem que se resolver. A luz, a sombra é só o quê? A ausência da luz. A luz, aos pouquinhos, ela vai, né, tomar todo aquele espaço ali que está escuro. Ô, Cris, eu queria aproveitar, queria que você comentasse exatamente isso. Olha, Emmanuel tem um texto que está lá, através do tempo, né? Capítulo 33, que ele diz assim, olha o título, hein? Inimigos que não devemos acalentar. Esse, gente, é como se ele dissesse assim, esse nunca, jamais, esse é o principal, cuidado com eles, né? E aí ele termina assim, amemos aos inimigos externos, que nos desafiam à prática do bem, ao exercício da renúncia, ao trabalho da paciência e à realização da caridade. Mas tenhamos cautela contra os sicários escondidos em nós mesmos, que, expressando sentimentos indignos de nosso conhecimento, de nossa evolução, nos escravizam à angústia e nos algemam à dor, enclausurando-nos a vida em miséria e perturbação. São os inimigos íntimos, né, Cris? Queria que você comentasse um pouquinho isso aqui. Exatamente. Olha, quando a gente... tudo está dentro da gente, né? Tudo. Nós somos o mundo. O próprio André Luiz já disse isso, né? Então, quando a gente encontra fora algo que é apenas um reflexo do que está dentro da gente, a gente vê com os olhos da gente. Né? A gente percebe muito isso em pessoas que conseguem ver o bem numa coisa ruim, e outras que, ao contrário, conseguem até numa coisa boa enxergar algo de ruim naquilo ali. Olha, ela está enxergando com o olho dela, com o olho interno, com o olho espiritual. Quando eu chego e me incomodo com algo, me mobilizo tanto com algo que é externo a mim, que é de outra pessoa, que sentido faz isso, se não isso ter dentro de mim?
e eu coloco lá para baixo, deixo escondidinho lá no subconsciente, ou não acesso, ou não quero nem ver, isso em algum momento vai eclodir, às vezes no momento de pressão, né? Às vezes você se desconhece no momento de pressão, no assalto, em alguma situação que você é obrigado a acessar aquela parte lá, daquele cérebro, o alicerce, né? O básico, o reptiliano, onde estão as lembranças do passado. Que Calderaro, né? Chama de porão, né? A gente vai buscar lá no porão. Porque está lá, faz parte da gente. E vai fazer mesmo a gente ascendendo, né? Acessando os próximos. Agora, ele está lá, e quanto mais a gente evolui, a gente vai saber o que fazer com aquilo que está lá no porão. Vem à tona, vem. O instinto pode vir, mas o que é que eu vou fazer com isso? Eu já estou numa condição que eu posso escolher. Né? Em programação neurolinguística é engraçado, a gente fala muito isso, né? Nós somos o resultado de nossas escolhas. Então, tem tudo dentro da gente, realmente. Tem componentes que a gente não queria ter, mas estão lá, faz parte da nossa história, a gente precisa aceitar. Agora, como a gente vai conviver com eles? Como é que a gente vai fazer as escolhas, né? Como perante um inimigo, uma situação, a gente vai reagir? Eu vou escolher. Está lá dentro de mim, né? Está, de repente, uma personalidade mais agressiva, que eu tenho uma tendência, mas eu posso dizer, não, né? Fica aí onde você está, eu vou te usar para outra coisa, eu vou te usar para um trabalho que exija mais uma robusteza minha, né? Para um momento que eu precise desenvolver mais uma parte minha que peça um dinamismo. Então, tudo a gente vai escolher se vai usar para o bem ou para o mal, né? Porque a gente tem dentro da gente, né? A gente tem esses conteúdos, né? As nossas sombras, faz parte da gente. Entender a gente tem quantas normal, encarnações, né? E isso, o Haroldo Dutra fala uma coisa muito engraçada, ele diz, quantos eu sou, quantas personalidades eu sou, tem vários eus dentro de mim. Imagina, somos milenares, reencarnamos várias vezes. Quantos eus tem dentro de mim? Só Deus sabe, né? Por isso tem uma música bonita, Cris, me perdoe, que diz assim, um dia eu sei que serei coroado rei de mim. Dos muitos eus que existem, né, da nossa personalidade, gente, de várias existências, que a gente vai acumulando, né, Cris? E assim, exatamente. O bonito disso é entender, como você acabou de dizer, entender e aceitar. Então, quando Jesus diz assim, ama os inimigos, gente, é para a gente amar também esses vícios, né? Aquilo que a gente chama de repente, que de repente não tem nada, né? A gente guarda todo esse sentimento lá, como o Calderaro diz, né? No porão do nosso cérebro. Então, e no momento em que vem, a gente instintivamente, a gente chama, né? Aquele sentimento para aquele instante. Quanto mais cedo a gente reconhecer que ainda tem esses sentimentos, né, Cris? E que é possível transmutá-los, melhor. Porque, na verdade, a gente tem a falsa impressão que a gente nasceu mal e que a gente vai que a gente vai se transformar bom. Mas, na verdade, a gente nasceu bom, pelo mau uso da nossa liberdade, nos tornamos, pela ignorância, maus e estamos sendo recambiados para o bem. Né? Então, esse é o processo. Então, o entendimento... Aí eu trago mais uma vez Jesus, né? Lá em Boa Nova, Humberto de Campos vai dizer que Tadeu... isso está no capítulo 7, gente, a luta contra o mal. Tadeu vai dizer assim, por que Jesus não pega todo mundo, reúne essa turma toda aqui do mal e transforma logo todo mundo de vez, né? É muito mais fácil. Aí a Emmanuel vai dizer uma coisa interessante, viu, Cris? O que seriam das virtudes se não houvesse os vícios, né? Então, não tem... E o nosso mérito na história? Qual o mérito que a gente teria? Exatamente, né? Porque é uma alegria. O que é que nós vemos? Esses benfeitores, esses espíritos nobres, superiores, um Emmanuel, Joana de Ângeles, Vitor Hugo, trazendo suas histórias, trazendo suas inquietações, suas imperfeições, seus crimes, trazendo seus crimes, sem o menor constrangimento, trazendo para a gente, para ensinar a gente, para a gente tentar aprender observando, sem precisar passar, né? Eles não se ofendem, eles não se envergonham, porque aquilo ali faz parte da construção deles, aquilo ali eles conquistaram. A situação atual deles foi uma conquista. Então, aquilo não é motivo de vergonha. Pelo contrário, é de orgulho no bom sentido, né? De ter vencido, de ter
passado, de ter superado. É possível, né? Que é possível. Lindo isso que você falou, Cris. Quer dizer, um Emmanuel se desnudar na pele de um senador orgulhoso, né? Como ele disse a Chico, um dia, Chico, eu vou contar para você a história da minha vida, né? É bonito a gente observar isso dele, né? E ele trazer esse exemplo para nós. Nós somos e temos que ser profundamente grata a esses espíritos luminosos, né? Que trazem, que se desnudam, que tiram as capas, né? E que vêm até nós para que a gente possa modelar diante desses acontecimentos da vida deles. Então... E aí, olha só, a gente precisa ter em mente o seguinte, que assim como eles, o Pai Celestial ama eles, do mesmo jeito que ama a gente. É uma questão de tempo, e no tempo mesmo, na temporalidade, porque nós seremos também esses heróis, né? Nós somos heróis em potencial anônimos, porque nós também vamos passar por todo esse processo. E né? o bonito, também. O bonito então, de Jesus... Fala, Cris, pode falar, desculpa. Não, era isso mesmo, assim, o recado então, era esse, é que às vezes a gente pensa que eles estão muito distantes da gente, né? Distante de nós, poxa, tão evoluído, Jesus... Mas eles já tiveram um dia na situação da gente e nós somos heróis anônimos para as pessoas, para a sociedade. Mas para Deus, não. Jesus nos conhece pelo nome, cada um. Então, não somos anônimos. E o bonito, Cris, é que a gente observa em cada uma das imperfeições que a gente observa nos apóstolos, nos discípulos de Jesus, a gente consegue mirar e se ver naquilo ali. É isso que a gente faz no NEP, né? Peraí, Jesus está falando com quem? Às vezes a gente é fariseu, às vezes se reconhece nos discípulos, se reconhece nos discípulos, porque se fossem pessoas, né, inquebrantáveis em sentimentos, a gente, poxa, eu nunca vou conseguir chegar lá, é muito difícil, né? E Jesus, ele fala isso para Filipe, né? Quando Filipe diz assim, Senhor, essa tua doutrina é muito alta, eu não estou alcançando, né? E Jesus pega Filipe e leva para subir o Monte Hermon. No começo eles sobem tranquilamente, mas aí depois começam aquelas pedrinhas pequenininhas, né, entrar na sandália de Filipe, incomodar. Humberto de Campos diz que Filipe parou várias vezes suando para tirar aquelas pedrinhas e finalmente chegaram ao topo do monte. E aí Jesus diz, como vês, Filipe, não foi a altura do monte que te fez retardar a subida, mas aquelas pedrinhas do caminho que você várias vezes teve que parar para tirar do teu pé. Então, é onde a gente vai, são os nossos tropeços, mas a gente consegue se identificar, né, Cris? Isso é que é legal. Mas aí, só concluindo aqui, o que Jesus vai responder a Tadeu. Tadeu, qual o principal objetivo da tua atividade, da sua vida? Ah, Senhor, é ter o reino de Deus no meu coração. Se procura semelhante realidade, por que reclama no adversário em primeiro lugar? Então, vamos nos transformar primeiro, né? Vamos ter essa identificação, essa identidade, esse selo de amor que o Mestre traz para nós, né? O selo de Deus que Jesus nos traz, né? Desse verbo divino. Mas, Cris, antes da gente terminar, porque infelizmente está tão bom esse nosso papo aqui, eu que digo, Cris, eu queria só trazer aqui a Carolina, né? Ela diz assim, conheço pessoas que se abstêm de perdoar, afirmando que o perdoar é de Deus e não do homem. A gente acabou de falar isso agora, né? A Viviane também diz, maravilhosa essa reflexão da Cristiane sobre o perdão, o desfazer o laço da ofensa através da oração pelo ofensor, muito bonito. O Adilson também, Sacramento, diz, perdoar é o dever da alma, que aspira à liberdade. E a Carolina, de novo, verdade, não é perdoar, verdade não é verdade, não perdoar é tóxico para nós, para o nosso corpo, para a nossa mente. Então, é isso aí, gente, né? É essa necessidade que nós temos de amar sempre. O Cristo, ele desceu sem perder a altura para nos ensinar, para que a gente possa modelar, né, nesse entendimento, nesse ensinamento. Cris, eu estou, assim, muito feliz. Eu quero agradecer enormemente a sua presença, agradecer a essa casa, que eu já digo que é minha, que eu já estou incluída aqui nela, todos os trabalhadores, a Lucenira, nossa presidente, a Sandra, a vice, a Adriana, e ao Mário, lá, e a Zélia, que coloca todo esse movimento aqui, né? Quero agradecer muito a vocês pela oportunidade que me deu hoje, pessoalmente, de estar com esse amor, com esse doce de pessoa que é a Cristiane,
Cristiane, seja sempre bem-vinda, que essa seja o filme que deu origem a uma série de outras vidas suas aqui conosco. Você é uma simpatia. A Cris, hoje, ela vai ser a nossa mediadora nacional do NEP Brasil, graças a Deus, né? Imagina, gente, ter essa mulher à frente para que a gente possa avançar cada vez mais. O João também é uma criatura doce, assim, maravilhosa, né? Todos do NEP. Cris, muito obrigada. Queria passar para as suas considerações para que eu possa fazer a prece final, então. Certo. Eu quero lembrar, então, para todos nós, né, quando a gente estiver numa situação dessa, pensar em Jesus, que é o nosso guia e modelo da humanidade. O que é que ele fazia quando ele era ofendido, quando ele era agredido? Ele ficava em silêncio muitas vezes, né? Porque o outro não tinha ainda a compreensão, não adiantava ele falar. Então, se recolher, ficar em prece, não falar nada, já é muita coisa, já é muito bom, né? Traz muito consolo. Eu quero agradecer demais também pela acolhida, né? As meninas que estão aí no backstage, maravilhosas, né? Uns doces também. A Elza, essa amigona agora que a gente se encontrou, e espero que esse reencontro seja agora, viu, o início de muitos. Estou me considerando também da família Procebem, viu? Sandra, né? O pessoal do Procebem, dos NEPs, né, que possamos seguir juntos, trocando, estou à disposição, né, em breve também vamos trocar bola de novo lá com o pessoal da FEP-NEP, vai vir o convite, e muito obrigada, então, por tudo, fiquem com Deus, muita paz. Então, obrigada a você, obrigada a todos do Procebem, obrigada a nossa presidente Lucenira pela oportunidade. Enfim, gente, muita paz a todos, que essa semana seja cheia de novas conquistas, né? Que esse amor de Jesus possa resplandecer em nosso coração. Então, vamos, nesse momento, agradecer mais uma vez a nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade de estarmos reunidos e pedindo que cada vez mais o Evangelho enriqueça as nossas almas com esse modelo de amor, de misericórdia, que é Jesus. Obrigada, Mestre, por ter descido para ficar conosco, jornadeando, ombreando nessa peregrinação da nossa jornada reencarnatória. Muito obrigada a todos os companheiros do NEP. Peço, Senhor, que fortaleça o espírito de cada um deles, o espírito de cada trabalhador do Procebem, de cada um que está aqui conosco nessa vibração de amor, hoje e sempre, que assim seja. Gente, muito obrigada, uma excelente semana a todos. Cris, tudo obrigada. De bom para você. Um beijo para as pessoas que comentaram aí, muito obrigada. Isso, e leve um abraço fraterno de todos os companheiros aqui de Sergipe, para os companheiros aí do NEP, da Federação Espírita de Pernambuco. Muito obrigada, gente, uma boa noite a todos. Para todos vocês também, muito obrigada. Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe com e a quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. O sorriso cabe em qualquer lugar. Ali de amor onde esteja, sorria quando puder. Que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Quem tem amor sempre doa e sente paz no viver. Se ofendido, perdoa
e busca depressa esquecer. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe com a quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar.